fazer uma oração para começar o nosso culto. Eu queria pedir para a igreja ficar de pé, os irmãos que aqui estão. Nós vamos orar e já vai estar começando o culto aqui com os irmãos que estão em casa. Okay? Oramos ao Senhor. Pai eterno, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez que estamos aqui na Tua casa, Senhor. Senhor, que estamos diante da Tua presença, ó Deus, pois o Senhor é bom em todo tempo, Senhor. O Senhor é bom de eternidade a eternidade. Obrigada, Senhor, por nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nossas famílias, ó Deus. Nós estamos agora, ó Deus, diante de Ti, ó Deus, para Te agradecer por todas as coisas que nos sobreveio, Senhor. Sim, Senhor, Te agradecer por tudo, porque o Senhor é que rege o céu, que rege o universo. O Senhor é que domina sobre a terra. O Senhor cuida dos mares. O Senhor cuida dos continentes. O Senhor é que ordena todas as coisas sobre o céu e sobre a terra. Pai, nós exaltamos o Teu santo nome, Jesus. Em meio à tribulação, em meio à dificuldade, nós damos glórias ao Teu santo nome, porque a vitória vem do Senhor. Nós confiamos, ó Deus, na Tua palavra, Senhor. Nós olhamos para os montes, olhamos para o alto, de onde vem o nosso socorro, Senhor, e nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha parar, Jesus, com todo o mal que está assolando nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor venha tirar toda a tristeza dos corações, que o Senhor venha limpar, Senhor, as nossas vestes, ó Pai. Que o Senhor venha purificar, Senhor, as nossas vidas, ó Deus, quando entramos, Senhor, na Tua presença. Sim, meu Deus, nós pedimos que o Senhor nos receba em adoração a Ti, ó Pai. Também nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe nossas vidas, Senhor, nosso corpo físico. Que o Senhor nos guarde, ó Deus, de todo mal, de toda a doença, a dor, Senhor, aonde estiver. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que opera em nós, que o Senhor possa retirar em nome de Jesus. Nós pedimos, ó Deus, que a Tua mão continue sobre nós, que a Tua mão continue sobre todos, ó Deus, que têm fé, que confiam no Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará em nosso meio. Te agradecemos e Te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar ao Senhor com o hino 469 da harpa cristã. Sentimos muito a falta dos irmãos que não podem vir à igreja, né? Que estão se reservando. Nós sentimos muita falta dos irmãos, né? Mas nós cremos que o nosso Deus, Ele está aqui no templo, Ele também está dentro de casa, aonde nós dobramos o nosso joelho para orar, aonde nós louvamos ao Senhor, sabe? Fazendo aqueles afazeres domésticos. Quando nós louvamos ao Senhor, quando estamos no trabalho, o Senhor está conosco em todo tempo, e em todo tempo Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. Angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus seu nome proclamar, glória
Jesus, a me chamar. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos da mão do Senhor nos guiando, nos protegendo, cuidando de nós em todo tempo. Então nós vamos clamar a Deus. Preciso de uma bênção. Não vou desistir. Não vou parar. Eu preciso de uma bênção, Senhor. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Glória a Deus. O lugar onde o Senhor nos prometeu é uma cidade muito bonita. E um dia nós vamos para a glória morar nessa cidade, lá no céu.
gloriosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Verei ao Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Reveste meu pensamento, será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Verei anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Reveste meu pensamento, será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos aquele imenso coral. Veremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Pastor Jair. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos diante do nosso Deus, neste culto que nós, todas as terças-feiras, nos reunimos aqui para o culto de ensinamentos da Palavra de Deus. Eu quero agradecer já a todos os irmãos por estar nos acompanhando. Nosso culto está sendo transmitido online e de forma mais específica o momento da Palavra de Deus. Eu quero tomar um texto da Bíblia para com os irmãos meditar um pouco neste momento. E para isto vamos ler nos Salmos, capítulo 1. Entendo ser muito conhecido e
facilitará para todos nós a compreensão e o que a palavra de Deus tem a transmitir aos nossos corações neste momento. São 6 versículos neste capítulo, ou neste salmo de número 1, salmo 1. Eu vou ler o texto, os irmãos poderão acompanhar comigo, por gentileza. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Eu quero mais uma vez orar com os irmãos neste momento. Oremos. Soberano Deus, querido e eterno Pai que estás nos céus, louvamos o teu nome, Senhor, pelas bênçãos que tem nos concedido, pela salvação da nossa alma, pelo conhecimento da tua palavra, por tudo que tem nos concedido, as bênçãos que tens derramado sobre a nossa vida. Rogamos ajuda-nos a compreender, a nos humilhar diante de ti e assim, Senhor, servir a ti de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Nós agradecidos somos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos? Irmãos, os Salmos de número 1 fala para nós de 2 varões, vamos assim dizer. Um pode bem representar um grupo de pessoas, enquanto o outro pode representar outro grupo. Mas eu queria, antes de entrar neste detalhe, dizer aos irmãos o que este salmo tem a nos ensinar. Pelo menos eu quero dizer assim: o salmista que escreveu este texto deseja nos ensinar o caminho para a bem-aventurança e nos avisar da destruição certa dos pecadores. E eu disse que nós temos aqui a observar 2 pessoas, e estas pessoas podem muito bem representar 2 grupos também. Um que busca servir a Deus, busca andar em um caminho diferente, e outros que é o caminho dos ímpios. Se quisesse, poderia dizer um grupo dos justos e um grupo dos ímpios. Os justos porque são justificados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o pecador aceita Jesus como Salvador, ele é justificado, ele é vestido com a justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todos os pecadores, todos os ímpios, podemos dizer, têm um convite do Senhor Jesus para recebê-lo, e recebendo-o, também recebe a justiça de Jesus em sua vida. Então, temos aqui, bem-aventurados o varão. Parece que esta palavra bem-aventurada, no texto original, ela está no plural. Poderíamos dizer assim: ó aventurança, ó bem-aventurados, ó bem-aventuranças para aqueles que andam no caminho reto do Senhor.
porque são muitas as bênçãos, muitas as felicidades daqueles que servem a Deus e andam nos seus caminhos. São muitas as bênçãos. Então eu devo escolher qual que eu quero pertencer: este grupo dos bem-aventurados ou o grupo dos ímpios. Eu estou sendo avisado que os bem-aventurados são felizes diante do Senhor, enquanto que os ímpios terão a sua destruição certa. Assim sendo, vamos voltar aqui. Há muitos conselhos que parecem ser até plausível, bom, certos, mas aquele que tem o temor de Deus, ele sabe ouvir, refletir, pensar, para tomar a decisão se aquele conselho é bom ou não. Então são muitos os conselhos, são muitos formadores de opiniões, e que nós temos que ter muito cuidado para não entrar e não ouvir conselhos que aparentemente parecem ser bom, mas o fim não é bom. Então, fazendo uma comparação com o conselho, ou melhor, com o caminho do bem-aventurado varão, que não escuta conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. São 3 pontos que mostra do lado negativo: não recebe conselho do ímpio, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Parece que tem o sentido gradativamente crescente. O pecador começa com um conselhozinho, depois ele envereda num caminho, e depois ele se assenta no caminho dos escarnecedores. É progressivo a vida assim do caminho do ímpio. Por um outro lado, temos aqui o caminho do ímpio, do versículo 4 ao 6. Esse salmo poderia dividir em 2 grupos, versículo 1 ao 3 e o versículo 4 ao 6. Do 1 ao 3, fala-nos do homem, varão justo que anda na presença do Senhor. Enquanto do 4 até o 6, fala do ímpio, quando diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então vamos refletir um pouco, depois nós vamos voltar no caminho do justo. Aqui nos ímpios, o que diz a palavra de Deus? Não são assim os ímpios, são como o quê? É comparado com a palha. Palha é inútil, não serve, é seca, não tem vida, não presta, só serve para o fogo. Então assim é comparado aqui o ímpio. E aí o Senhor conhece, por isso ele não subsistirá no juízo, nem na congregação dos justos. Nós sabemos que, infelizmente, ou por que não dizer projeto de Deus, eu não posso muito chamar de infelizmente, mas sempre tem joio no meio do trigo. O mesmo terreno que cresce o trigo, também cresce o joio. Foi isso que Jesus contou numa parábola, dizendo que um proprietário, um fazendeiro, ordenou aos seus servos que plantassem trigo. Eles plantaram trigo, mas nasceu joio. E eles foram ao seu patrão reclamar, dizendo: nós plantamos trigo e não tem joio, querem que arranque? Mas o dono da fazenda: não arranque, deixa crescer juntos. Mas crescer juntos, sim. No tempo da colheita, aquele que for fazer a colheita vai saber tirar o joio, destiná-lo ao fogo, e o trigo será destinado ao celeiro. Jesus estava referindo exatamente de uma mistura que pode haver no meio do povo de Deus. Quando Israel saiu do Egito, saiu também uma mistura de gente, e essa mistura deu muito trabalho a Moisés no deserto. Então sempre haverá, infelizmente, vou repetir aqui, esta mistura no meio do povo de Deus. Mas no final, estes serão como palha, destinado à destruição. Mas há esperança para todos,
mesmo que a ciência possa dizer que não tem condição de um joio virar trigo. Não, mas o milagre do Senhor pode transformar a vida de alguém que está com os passos incertos. Deus pode transformar pelo poder do Evangelho. É a mesma coisa quando o lobo, que se veste de ovelha e vem para a casa do Senhor com paletó, com gravata, bonitinho, parecendo ovelha, mas quando termina o culto ele é lobo. Mas Jesus pode transformar. Os irmãos creem assim? Jesus pode transformar, porque a transformação operada pelo Evangelho na vida do pecador é um mistério, é um milagre. E milagre ninguém se explica com palavras. É um milagre do Senhor na vida do ser humano. Então, irmãos, que caminho eu quero seguir? Dos ímpios ou quero seguir o caminho que aparece aqui do versículo 1 ao versículo 3? Jesus falou no capítulo 13, ou melhor, capítulo 7 de Mateus, versículo 13. Ele fala de dois caminhos e duas portas. Uma porta larga que conduz à perdição e uma porta estreita que conduz à salvação. Enquanto aquele que entra pela porta estreita encontra um caminho também apertado, mas que leva à salvação. Enquanto aquele que entra pela porta larga encontra um caminho espaçoso, mas que leva à perdição. Então, qual eu quero seguir? Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, o Senhor fala com Israel: os céus têm tomado por testemunho, os céus e a terra têm tomado por testemunha contra vós, que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então o pecador, todos nós, temos diante de nós uma escolha a realizar. Queremos servir a Deus? Queremos descansar e gozar da bem-aventurança que é proposta para aqueles que servem a Deus? Ou queremos fazer surdo ou de dureza de coração, recusar o convite do Senhor para as bem-aventuranças que o Senhor tem para as nossas vidas? E quantas são as bênçãos de Deus? Como será feliz? Nesta vida temos uma riqueza incomparável, uma riqueza incompreensível que o Evangelho traz para a nossa vida. A nossa paz com Deus, comunhão com o Senhor, a bênção da presença do Espírito Santo em nosso coração, nos direcionando no caminho que servimos a Deus com eficiência, deixando o mal, deixando o pecado, porque o Espírito Santo vem morar em nossa vida. São as bem-aventuranças daqueles que escolhem o caminho do Senhor. E por fim, nós temos a vida eterna. Por fim, temos na eternidade, depois que esta vida terminar, temos um país com uma delícia que não há palavras no nosso vocabulário que possa descrever as bênçãos que estaremos desfrutando depois desta vida. Pois bem, que Deus nos abençoe. Eu quero ainda dizer aqui: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Não anda no caminho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Se quiséssemos, poderíamos muito bem falar aqui nesses três momentos da vida deste varão que se posiciona negativamente: caminho, conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, roda dos escarnecedores. Eu tenho algumas citações da roda dos escarnecedores, mas eu quero citar somente uma. Quando Israel foi advertido pelos profetas do Senhor, eu quero me referir no capítulo 30 de 2 Crônica e o versículo 10. Nós vamos encontrar ali que os mensageiros foram por todo o território de Israel, mas eles foram zombados e não deram ouvido à voz destes homens.
Depois, um pouquinho mais tarde, temos no capítulo 36, também de 2 Crônicas, e o versículo 15 e 16, onde o Senhor fala ao povo de Israel, que mandou os seus profetas, os seus mensageiros, madrugando-os e enviando-os, mas eles zombaram dos seus mensageiros, até que não houve mais remédio, e a ira do Senhor se acendeu contra a nação de Israel, e eles foram levados para o cativeiro babilônico. Mas a destruição que causou lá em Jerusalém foi uma coisa tremenda, porque zombaram dos mensageiros, não deram ouvido, viraram as costas para Deus, e assim sofreram a destruição por não ouvirem o convite de Deus. Que Deus nos ajude, para que nunca entremos neste caminho de desobediência. Não, para Israel houve um juízo de Deus usando a nação babilônica para a destruição de Jerusalém e morte de muitos lá em Jerusalém. Nos nossos dias, temos também, meus queridos, estar bem avisados, porque virá uma grande tribulação sobre a face da terra. Nós cremos, com base bíblica, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A grande tribulação será um momento de juízo de Deus. Do Apocalipse, do capítulo 5, começando no capítulo 4, até o 19, são descritos os juízos que virão sobre a face da terra, num período de que a igreja já foi arrebatada, porque aqueles que andam no caminho do Senhor, têm aceitado a Jesus como Salvador, eles não entrarão em juízo, não. A igreja será arrebatada, conduzida aos céus, e o juízo que virá para a igreja, quando Paulo diz: todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, mas esse tribunal para a igreja não é para juízo condenatório, não, será para distribuição de galardões, das recompensas que aqui tivermos feito para a obra do Senhor. Este período em que a igreja estará nos céus, na festa chamada Bodas do Cordeiro, em que a igreja será galardoada, a terra estará entregue ao anticristo, a um único governo mundial que vai dominar com poderes de Satanás. Mas a igreja não vai entrar nesse juízo. Que Deus nos ajude e nos guarde para sempre. Vamos voltar aqui, porque o versículo 3, eu quero, para encerrar aqui esta palestra, fazer menção do versículo 3 do Salmo de número 1, quando diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A comparação que nós podemos encontrar aqui no versículo 3, do versículo 4 ao 6, a pessoa que serve a Deus será plantada. Eu acho interessante porque o versículo dá-nos a entender que nós somos plantados. Não é uma árvore silvestre, uma árvore brava, não, mas é uma árvore, e Jesus falou disso no capítulo 15, versículo 13: a árvore que meu pai não plantar, será arrancada. É Deus que nos planta no seu jardim, que planta no seu território. Eu queria fazer com isto ainda, irmãos, que os irmãos que tiverem condição de abrir a Bíblia, seria muito bom, no capítulo 17 de Jeremias, para nós encerrarmos aqui, onde temos aqui o Senhor Deus falando através de Jeremias, uma comparação desses dois personagens. Começa no versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Quadro triste, não é?
eu posso dizer isto, quadro triste, aquele homem que é soberbo, orgulhoso, confia no seu poder para solucionar todos os seus problemas, ele sente o Senhor, ele sente com habilidade suficiente para resolver todos os seus problemas. E o versículo termina dizendo: e o seu coração aparta do Senhor. Aí é que está o perigo maior desta pessoa. Que Deus nos ajude a nunca entrar neste caminho de soberba e confiar no nosso próprio braço, no nosso próprio poder. Seguindo, diz o versículo 6: porque será como a tamargueira é uma árvore brava, uma árvore que não dá fruto bom, uma árvore infrutífera, que não tem nenhuma utilidade para o dono da propriedade. Então ele é comparado com esse tipo de árvore, que não presta, que não serve, no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Está aqui fazendo uma comparação. Estamos vendo também que este homem que não tem a Deus, que não tem o temor de Deus, que não obedece a Deus, que o seu coração afasta do Senhor. Olha, a história da Bíblia tem inúmeros textos mostrando isto para nosso aviso. Quando o povo de Israel lançava para trás de si a palavra de Deus, vinha sobre eles juízo de Deus. É o caso representado aqui também nesta pessoa. Já o versículo 7 do capítulo 17 de Jeremias, onde estamos lendo, diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós queremos confiar no Senhor, ter esperança no Senhor, então vamos ser felizes, mesmo que o caminho seja um pouco difícil, mesmo que tenha algumas tribulações a atravessar, mas o Senhor estará conosco para passar conosco as lutas e as tribulações, e finalmente teremos o gozo da eternidade com o Senhor. Pois bem, cuja esperança é o Senhor, nossa esperança está em nosso Deus, nosso Senhor. Aí vem o versículo 8: pois ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e de ano em ano, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Amém. Este varão diz aqui que ele é comparado a uma planta, a uma árvore frutífera, que as suas raízes são aprofundadas até os ribeiros de águas. E este ribeiro de águas que alimenta esta planta, irmãos, poderíamos fazer aqui uma comparação, uma aplicação, porque o Espírito Santo é comparado como rios de água viva, que corre no nosso interior. E quando nós necessitamos de perdoar alguém, este rio nos ajuda a perdoar. Este rio também funciona como um rio de graça na nossa vida. Quando sentimos fraquezas, a graça do Senhor nos fortalece. Quando Paulo sentiu isto, o Senhor disse a ele: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a graça de Deus está ligada a este rio, essas correntes que correm na nossa vida. Então o varão que confia no Senhor, ele é comparado como árvore plantada pelo Senhor junto a ribeiros. Eu sou uma árvore plantada pelo Senhor? Ou eu não sou uma árvore plantada pelo Senhor, então eu sou como uma árvore brava, que não dá fruto, que não presta para nada? Mas que o Senhor nos ajude, pelo poder do Evangelho, a operação do Espírito Santo, é que Deus opera na vida do pecador, trazendo ele, plantando ele, de tal forma
que as suas raízes se interlaçam no rio de água viva, que flui e traz para nós a abundância e condições de vencer as dificuldades da vida. Qual dos grupos eu quero pertencer? Aquele que está caminhando para o céu com o Senhor, obedecendo, confiando no Senhor e tendo o Senhor como esperança, ou os pecadores que distanciam do Senhor e lançam para trás de si a sua palavra, não sabe meditar nela de dia nem de noite? É isto que está a diferença, porque o varão do Salmo 1, ele não detém no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores, nem no conselho dos ímpios, mas também ele tem uma outra virtude. Antes, ele tem prazer na lei do Senhor, porque eu posso ser um bom cristão, aparentemente, posso não andar no caminho dos ímpios, posso não deter na roda dos escarnecedores, posso também não ouvir conselhos de ímpios, mas eu posso não amar a palavra de Deus. Eu preciso de amar a palavra de Deus, preciso de gostar da leitura, ler durante o dia, dia em dia, e de noite meditar nela, não é assim? Estudar durante o dia e à noite, talvez quando o sono vai embora, ou mesmo quando não vai, até deitado na cama, a cabeça está pensando na palavra que eu li durante o dia. É como aquele animal que remói, não é? Ele come durante o dia, a ovelha é assim, e deita, não é? Rumina durante a noite. Nós somos ovelhas e precisamos ter essa qualidade na nossa vida, meditar sempre na palavra, porque a palavra do Senhor é um guia para a nossa vida. Se nós meditamos na palavra, temos uma estrutura na palavra, quando vem o mau conselho, a palavra do Senhor que está estruturada em nós, amadurecendo nossa vida espiritual, saberá nos discernir, ou teremos por ela discernimento daquele conselho que é de Deus e que não é. Então que Deus abençoe. Eu quero dizer a você que está nos acompanhando, quem sabe ainda não tem essa certeza da salvação da sua alma, não tem a certeza de estar pertencendo, que entrou pela porta estreita, caminho apertado e conduz à vida eterna. Aceite o convite do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que nos coloca neste caminho, que nos coloca neste pomar plantado como árvore, que vamos permanecer eternamente com o Senhor. É pela morte do Senhor Jesus, pelo sangue derramado lá na cruz, que nos garante a vida eterna. É preciso então decidir na nossa vida, aceitando, confessando o Senhor como Salvador da nossa vida. Nós vamos orar a Deus, e você, onde você estiver, possa também orar comigo neste momento. Soberano Deus, eterno Pai que estás nos céus, louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia sobre a nossa vida, por ter enviado o Teu Filho amado, nosso eterno e Salvador Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, derramando o Seu sangue precioso, mas Tu ressuscitaste ao terceiro dia, e Ele está à destra do Pai intercedendo por nós. É o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Agora, Senhor, pedimos a este irmão, a este ouvinte, que está, Senhor, do outro lado em seu lar, que a bênção do Senhor o alcance, que a poderosa mão do Senhor seja estendida para guardar a família, guardar a todos, e aqueles que decidem ao teu lado, Senhor, receba-o, escreva o seu nome no livro da vida, perdoando os seus pecados, sarando as suas enfermidades, em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor
perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio
Meus irmãos, nós vamos nesse momento. Vamos ficar de pé, por gentileza, e vamos orar para encerrar o nosso culto nesta noite. Nós vamos fazer um clamor pelo nosso Brasil neste momento. Cada irmão, por gentileza, vamos orar pela situação que estamos atravessando, esta pandemia, coronavírus que está assolando o nosso país, não só o nosso país como o mundo, não é? Mas o nosso Deus é poderoso. Oremos. Soberano Deus, Deus eterno e todo-poderoso, Tu és o Senhor de eternidade a eternidade. Tu és o Criador dos céus, e os exércitos dos céus te adoram, porque Tu és o Senhor. Tu és soberano sobre todas as nações da terra, todas as ilhas e continentes. Tu és soberano. Tu és o Senhor que estabelece e que remove, que estabelece os reinos e remove os reinos, porque da terra é do Senhor e tudo que nela há, o mar e tudo que neles há, foram criados por Ti, Senhor, e Tu preserva as vidas de todos. Tu és o Deus perdoador, o Deus compassivo e misericordioso. Por isso queremos suplicar pela Tua grande misericórdia, Senhor, pelo nosso país, que atravessa por este momento crítico, por este momento de dificuldade na área da saúde. Mas o Teu povo que está clamando a Ti, Senhor, ouve, pois, a oração dos Teus filhos, ouve o clamor da Tua igreja, e sobre nós estende a Tua misericórdia e a Tua graça, para a salvação de muitas vidas, para a cura de muitas enfermidades. Rogamos que abençoe os governantes, porque são a autoridade constituída por Ti, Senhor. Que haja, Senhor, a harmonia entre as autoridades constituídas, desde o palácio em Brasília até as prefeituras de nosso país. Que o Senhor estenda a Tua mão poderosa. Também as autoridades, Senhor, da área de saúde, os médicos, aqueles que estão trabalhando em linha de frente para combater esta praga. Que o Senhor guarde a cada um, dando sabedoria, entendimento, Senhor, que tudo seja guardado por Ti, porque Tu és o Deus perdoador, misericordioso, compassivo, e nós cremos assim. Por isso nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Amém. Muito obrigado.